Olá, eu sou o professor Valmes e hoje vamos iniciar a unidade 4, que vai falar sobre distribuições de probabilidade. Nesse vídeo eu vou dar a motivação e mostrar os componentes das distribuições de probabilidade. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre variáveis aleatórias. Naqueles vídeos foi feito a definição do que é a variável aleatória, foi falado sobre funções de probabilidade, funções densidade de probabilidade, função de distribuição, falou-se também sobre variáveis aleatórias bidimensionais e também sobre esperança matemática e variância. Nesta unidade, nós vamos falar sobre distribuições de probabilidade e nesse vídeo eu vou fazer a motivação sobre as distribuições de probabilidade, para que elas servem, quais as utilidades que uma distribuição de probabilidade tem no contexto de estatística. E vamos falar dos componentes de uma distribuição de probabilidade. No final desse vídeo, eu vou apresentar as principais distribuições de probabilidade que serão apresentadas nesta unidade 4. Nós vimos que variável aleatória é uma variável que assume valores numéricos associado a resultados de um experimento aleatório. Aqui essa figura mostra a variável aleatória definida como a recompensa de uma máquina de caça-níquel conforme o valor que aparece no visor quando você puxa a alavanca, né? Essa máquina de caça-níquel tem 3 tambores, cada um deles com esses símbolos, e conforme a trinca de símbolos que aparece, tem uma premiação associada. Então isso é variável aleatória, e a partir do que foi colocado na unidade 3, nós somos capazes de determinar as probabilidades de ocorrência desses eventos e os valores que a variável aleatória assume, formando assim a tabela de distribuição de probabilidades. Aqui nós temos um contexto cotidiano com vários tipos de variáveis aleatórias que nós podemos observar, como por exemplo o número de peças no estoque de uma loja, o número de clientes por dia que uma determinada padaria recebe, o grau de satisfação sobre o emprego de uma pessoa que é parada e entrevistada, né? O número de ocupantes por veículo, o consumo diário de combustível de um veículo, o gasto mensal com a alimentação de uma pessoa, o grau de escolaridade que uma pessoa tem, o índice de massa corporal. Então aqui nós temos uma cena cotidiana mostrando os 4 tipos de variáveis que nós descrevemos lá na unidade 1, tá? Que são as variáveis aleatórias quantitativas contínuas e discretas e as variáveis aleatórias qualitativas ordinais e nominais. Nós vimos sobre variáveis aleatórias que elas são de 2 tipos conforme o suporte. Nós temos as variáveis aleatórias discretas que apresentam um suporte contável, um número de valores contável em um dado determinado intervalo, enquanto que as contínuas, o número de valores que a variável aleatória assume é incontável em um dado intervalo. Então, o nome discreto e contínuo vem do tipo de suporte, né, do conjunto de valores que a variável aleatória pode assumir. Nós vimos que para as variáveis aleatórias discretas, nós caracterizamos elas através da função de probabilidade, que associa uma probabilidade a cada valor possível da variável aleatória. E foi falado que essa função tem propriedades de todas as probabilidades são maiores do que zero e a soma das probabilidades soma 1, tá? Probabilidade é um valor entre 0 e 1. Tá? Nós vimos para variáveis aleatórias contínuas que a forma de caracterizá-las é utilizando a função densidade de probabilidade. Essa função densidade de probabilidade, ela estabelece probabilidades da ocorrência de valores em uma determinada região, tá? Então você precisa integrar essa função entre 2 pontos para saber a probabilidade de ocorrer valores em um determinado intervalo, tá? Então essa função é caracterizada, tem as seguintes propriedades: é uma função positiva, né, maior do que zero. A integral dos valores no suporte da variável desta função dá 1, e a probabilidade é justamente a integral entre 2 pontos, como está indicado nessa figura. Nós também falamos de distribuição acumulada, tá? É a função que descreve o acúmulo das probabilidades a partir dos valores da variável aleatória vindo da esquerda para a direita. No caso de uma variável aleatória discreta, esta é uma função tipo escada, porque as probabilidades são somadas exatamente quando você passa pelos valores no suporte da variável aleatória, e é uma função contínua quando a variável aleatória é uma variável aleatória de distribuição contínua, tá? Então, esta é a função de distribuição acumulada de variáveis aleatórias. E também falou-se sobre
como caracterizar a distribuição de probabilidades utilizando média e variância, que também foram conceitos vistos na unidade 1 na parte de medidas descritivas. Tá? Então foi falado o que é o valor esperado de uma variável aleatória e o que é variância de uma variável aleatória, e a forma como você determina essas quantidades depende do tipo de variável aleatória que você tem. Em variáveis aleatórias discretas, a expressão envolve o somatório do produto entre o valor da variável aleatória e suas probabilidades, enquanto que no caso contínuo, você vai fazer o produto entre os valores e a densidade e integrar sobre todo o domínio de valores da variável aleatória. E também, por último, falou-se sobre as distribuições de probabilidade para várias variáveis, ou as distribuições de probabilidade multivariadas. No caso, foi falado apenas do caso de duas variáveis simultaneamente, tá? Distribuições bivariadas no caso. Então, lá se contextualizou o que é uma distribuição conjunta, que é o que está sendo representado por essa figura aqui, essa função bidimensional é a função de distribuição, a função de densidade conjunta de duas variáveis y1 e y2. Falou o que é a distribuição marginal, é quando você integra no domínio de uma variável para obter a distribuição da outra variável. Então aqui nós temos os desenhos aqui em laranjado das duas variáveis da distribuição marginal das duas variáveis aleatórias y2 e y1, tá? E falou também de distribuição condicional, que é quando você pega e corta essa superfície em um determinado ponto, fixando o valor de uma variável para observar o comportamento da outra, quando o valor da primeira variável é fixado condicionado. Tá? E também, no final, mencionou-se o que é independência entre variáveis aleatórias, que é basicamente quando esta função bidimensional aqui é obtida pelo produto dessas duas marginais. Tá? Então, isso caracteriza a independência entre variáveis aleatórias, que está relacionado ao conceito de independência de eventos visto na parte de probabilidades. Ok, então isso foi a revisão do que nós vimos na unidade 3. Agora, na unidade 4, nós vamos falar de modelos de distribuição de probabilidade ou modelos probabilísticos. Por que existem os modelos probabilísticos? Bem, a gente viu que na unidade 3 obtivemos a distribuição de variáveis aleatórias a partir do espaço amostral, olhando para os eventos do espaço amostral, calculando a probabilidade dos eventos e vinculando ao resultado numérico da variável aleatória. Tá? Vimos os dois tipos de variáveis aleatórias e lá foi obtido, através do estudo do espaço amostral, a distribuição de probabilidades e feita a caracterização da distribuição. Só que como é que nós determinamos distribuição de probabilidades para situações práticas? Como, por exemplo, a altura de uma pessoa. Qual que é a distribuição de probabilidades dessa variável? Tá? Cada fenômeno aleatório terá distribuição de probabilidades particular e para cada fenômeno aleatório você vai ter que escrever o espaço amostral para determinar a probabilidade dos eventos, para então associar a variável aleatória. Sempre terá que ser feito todas essas etapas, como nós vimos na unidade 3? Quais os usos de uma distribuição de probabilidades, além de calcular probabilidades? Uma distribuição de probabilidades, uma vez obtida, ela permite que você faça uma série de coisas. Como será visto ao longo desse curso, uma delas é calcular probabilidades, como será visto nessa unidade, mas existe o uso das distribuições de probabilidade para a estimação de quantidades desconhecidas e realização de testes de hipótese e outras aplicações. Tá? Sempre é possível especificar uma distribuição de probabilidades? Então eu vou responder essas 4 perguntas novamente no final desse vídeo. Tá? Vamos lá, eu quero motivar com um problema bastante simples, que é o seguinte: considere o experimento aleatório de retirar 3 bolas sem reposição de uma caixa com 4 bolas brancas e 3 bolas pretas, portanto 7 bolas ao todo. Determine a distribuição de probabilidades de y, sendo o número de bolas brancas retiradas da caixa. Então é um problema típico do que nós vimos na unidade 3 de variáveis aleatórias. Nós precisamos determinar todos os eventos, nós precisamos determinar todos os pontos do espaço amostral e verificar a probabilidade relacionada à ocorrência do valor 0, não retirar nenhuma bola branca, retirar uma bola branca, 2 bolas brancas ou 3 bolas brancas. Tá? Então aqui estão as probabilidades. Não retirar nenhuma bola branca é sair apenas bolas pretas. Então a gente consegue fazer essa conta simples. Retirar 3 bolas brancas, como já existem 4 bolas brancas, a possibilidade é essa aqui. Então a conta é bastante simples. O que eu quero dizer com isso? Que é possível a gente generalizar uma expressão matemática para utilizar para calcular probabilidades em contextos iguais a esse. Então a expressão matemática que é utilizada para calcular a probabilidade de cada um desses 4 eventos é a mesma.
e essa que vocês estão vendo aqui, utilizando esses binômios, tá? Então essa aqui é uma fórmula geral que foi deduzida a partir deste experimento aleatório, que permite calcular probabilidades da variável aleatória definida como sendo o número de bolas brancas, tá? Basta a gente considerar, na expressão como foi colocado aqui, o número de bolas brancas existentes na urna, o número de bolas pretas e a quantidade de bolas retiradas, e essa expressão aqui então vai nos calcular a probabilidade de observar determinado número de bolas brancas. Esse termo em 1 considera o número de formas de arranjar bolas brancas, né? O termo 2 considera o número de formas de você arranjar bolas pretas, enquanto que a parte 3, o número de arranjos possíveis com todas as bolas. Então, fazendo o produto dessas duas e dividindo pela terceira, nós temos a probabilidade de observar 1, 2, 3, 4, 5 bolas brancas, né? Assim, conforme foi a descrição do fenômeno aleatório feito ali no slide anterior. Muito bem, então, com essa fórmula geral que foi deduzida, nós podemos calcular probabilidades para todos os experimentos aleatórios semelhantes a esse. Então, se eu tiver agora uma urna com 15 bolas brancas, 18 bolas pretas e eu retiro 10, essa expressão continua válida. Basta eu mudar apropriadamente as quantidades que estão aqui dentro. Então, existem várias situações análogas a essa. Probabilidade de ter 3 peças defeituosas em uma amostra de tamanho 10, de um lote de 1000 peças e assim por diante. Probabilidade de adivinhar quais são as 4 caixas que possuem um presente, sendo que são 8 caixas ao todo. 4 tem presente, 4 não tem. A gente calcula essa probabilidade utilizando aquela mesma expressão, porque o fenômeno aleatório é o mesmo. Qual que é a probabilidade de selecionar 2 alunos numa turma de 50 e eles serem do grupo de 5 que foram selecionados na aula anterior? É o mesmo tipo de fenômeno aleatório, portanto a gente utiliza essa expressão, essa fórmula geral para calcular probabilidades. Então esse é o primeiro ponto de uso de distribuições de probabilidade. Ter uma fórmula geral para o cálculo de probabilidades para todos os fenômenos que forem análogos, tá? Segundo benefício, segundo uso de distribuições de probabilidade, é um problema de estimar quantidades desconhecidas. Biólogos foram a campo e capturaram e marcaram 21 macacos em uma reserva ecológica. Após um mês, eles retornaram a essa reserva ecológica e fizeram outra captura igual à primeira. Dos 49 macacos capturados dessa segunda vez, 5 deles apresentaram a marca da primeira captura. Qual que é o tamanho da população de macacos? A gente sabe essa quantidade, 21, a gente sabe o 49, a gente sabe os 5 porque foram valores conhecidos ali pelo enunciado. O que falta saber é essa quantidade N aqui. Tá? Esse é um problema inverso do que nós trabalhamos até agora, que é a gente sabe as quantidades e calcula probabilidades. Calcula a probabilidade dos eventos. Esse aqui é um caso em que essa lógica se inverte. O evento já aconteceu. Nós observamos 5 macacos marcados em 49 capturados, de 21 marcados que foram devolvidos à floresta. A questão é, qual que é o valor desse parâmetro que está faltando, né? Então a gente poderia fazer o seguinte exercício. Fazer de conta que N vale 10, 20, 30, 40, mudar o valor de N e ver a probabilidade de observar 5. Com isso, a gente determina que o valor de M mais N, que torna a obtenção do valor Y igual a 5 mais provável, é o valor 205. Então nós invertemos a lógica de raciocínio nesse caso para poder estimar qual que é o tamanho dessa população de macacos, tá? Então, o tamanho da população de macacos, M mais N, vale 205, seguindo este raciocínio, tá? Então, nós acabamos de fazer algo que é chamado de estimação e, sobre isso, teremos uma unidade neste material dedicada, tá? Então, não entrarei em detalhes no processo aqui. Questões importantes desse exemplo. Por que não o tamanho da população pode ser considerado 200 ao invés de 205, já que 200 também tem uma probabilidade alta, praticamente indistinguível de 205? E se fosse outra amostra, o M teria outro valor? Se fosse outra amostra, muito possivelmente o número de animais capturados não seria igual a 5, seria 6, seria 4, e obviamente que o valor obtido aqui seria diferente. De que tamanho é o erro de estimação, sabendo que a gente está tirando a amostra, né, capturando animais e que flutuações podem acontecer? Então, qual o tamanho do erro que eu estou cometendo, né? Por que eu não posso usar uma simples regra de 3? Bom, eu capturei 5 animais em 21 que foram marcados, de um total de 49 que eu capturei, então M deve ser quanto? Fazer uma conta simples e determinar que M vale 205,8, né? Um valor decimal quando
um valor decimal que não é razoável para esse caso, que m tem que ser uma quantidade inteira, um número inteiro, né? E aí nós também estamos considerando uma série de suposições ao fazer a conta dessa forma e ao fazer esse raciocínio, que é, e se a chance desses macacos serem capturados não é a mesma? Será que muda com a idade? O macaquinho mais jovem é mais ligeiro e foge da captura ou não se interessa pela armadilha? Enfim, se os macacos marcados se tornarem mais dóceis que os não marcados e terem, portanto, maior propensão a aparecer na próxima captura. E se os macacos andarem em bandos e não serem independentes uns dos outros, então a probabilidade de você pegar animais em bando é muito maior, né? E usar armadilhas, que tipo de amostragem é esse? A gente viu na unidade 1 sobre a introdução da estatística que existe amostragem probabilística e não probabilística. O uso de uma armadilha, qual das duas, em que implicação isso tem, tá? Então isso será visto mais adiante nesse curso. Eu estou apenas fazendo uma motivação aqui. Vamos para mais um exemplo de uso de distribuições de probabilidade, que é o seguinte exemplo. Um fato real que aconteceu com Ronald Fisher e Muriel Bristol. Ela estava um dia em um bar, estava em um dia em uma confeitaria e pediu um chá, e o chá eles misturam leite e chá, né? E o garçom foi servir e ela pediu para que o garçom servisse na ordem inversa. Eu não sei qual a ordem é correta. E o garçom ficou surpreso porque para ele não parecia ter diferença entre a ordem que a bebida é servida, no sabor da bebida. E a mulher disse que havia sim muita diferença de você servir primeiro o leite e depois pôr o chá, ou servir o chá e pôr o leite. Então que o Fisher ficou intrigado com isso e propôs um experimento para a mulher. E esse experimento era o seguinte: preparar 8 xícaras, onde 4 delas tinha chá seguido de leite e as outras 4 leite seguido de chá, todas elas iguais, com igual volume de líquido, e essas xícaras seriam oferecidas para ela provar ou discriminar de forma aleatória, tá? E a variável aleatória do experimento é o número de xícaras que ela corretamente acerta ao dizer que é leite após chá, que foi servido chá, depois foi colocado leite. Então a gente consegue verificar pelo espaço amostral desse experimento aqui, que é basicamente utilizando esta fórmula geral já determinada no contexto anterior, que a probabilidade dela acertar corretamente as 4 xícaras é de menos de 2%. A probabilidade do acerto casual das 4 xícaras que tem leite após chá é menor do que 2%. Significa o quê? Qual a conclusão que nós teremos se ela acertar as 4 xícaras, sabendo que o acerto casual é menor que 2%? Será que isso reflete uma evidência que ela tem algum conhecimento para poder discriminar entre essas xícaras? Ela sabe distinguir entre o sabor? Então, isso é teste de hipótese, será visto mais adiante nessa disciplina, mas eu só quero motivar que nós utilizamos aquela mesma expressão para calcular estas probabilidades que estão aqui, tá? Então, através da generalização, através de uma fórmula geral para calcular a probabilidade dos eventos, nós determinamos a probabilidade do acerto casual e aí estamos aqui nos perguntando, se ela acertar, é uma evidência de que ela sabe ou foi simplesmente sorte? Isso será respondido adiante. Então, o que nós vimos até aqui sobre essas motivações é que esses modelos de distribuição de probabilidade, esses modelos probabilísticos, eles são fórmulas gerais para a gente tratar situações similares, para a gente tratar contextos ou problemas que possuem variáveis aleatórias similares, tá? A aquelas que foram utilizadas para desenvolver a fórmula geral. Permitem que a gente calcule probabilidades, servem para fazer estimação de quantidades desconhecidas, como nós vimos no probleminha dos macacos, servem para realizar testes de hipótese, como nós vimos no problema da senhora que toma chá ali, servem para compreender ou acomodar o efeito de outras variáveis do comportamento de uma variável aleatória, não dei exemplo sobre isso aqui, mas será visto adiante, são empregados para fazer previsão de variáveis aleatórias através de modelos que considerem várias variáveis simultaneamente. E essas fórmulas gerais, esses modelos de distribuição, eles são construídos através de uma série de suposições que nós fazemos, né? Que muitas vezes podem não ser atendidas, como aqui o caso do exemplo dos macacos, que podem ter probabilidade de captura não igual entre eles, eles podem andar em bandos, tudo isso modifica ou está diferente das suposições que foram feitas para a obtenção daquela fórmula geral, tá? O quanto que essas suposições, se violadas,
afetam as inferências. Isso também será visto adiante neste curso. Só que essas fórmulas gerais, elas podem também ser flexibilizadas para incluir características adicionais que os problemas possuem, como por exemplo os macacos terem probabilidade de captura diferente. Então você poderia talvez utilizar a idade do animal e mudar a probabilidade dele ser capturado em função da idade que ele tem, em função de outras características, da espécie dele, ou enfim. Apenas motivação aqui e essas coisas serão esclarecidas mais adiante no curso. Então vamos dar algumas respostas preliminares. Como determinar a distribuição de probabilidades para situações práticas? Bem, para isso você vai ter que fazer análise de cada situação, do tipo de variável que você tem, se é discreta, se é contínua, das características desse fenômeno, das suposições que são ou não plausíveis para aquele fenômeno, tá? E aí a gente consegue determinar ou chegar a uma distribuição de probabilidades que seja compatível. E a gente vai ver nesta unidade várias distribuições de probabilidade para que a gente possa escolher a mais interessante diante de cada problema. Cada fenômeno aleatório terá uma distribuição de probabilidades particular? Às vezes uma distribuição de probabilidades pode ser utilizada por uma série de contextos práticos, como por exemplo a captura e recaptura dos macacos poderia ser utilizada em uma série de contextos, como contextos industriais, como contextos de pesca, enfim. Então a gente pode utilizar a mesma distribuição em vários contextos. Tá? Quais os usos de uma distribuição de probabilidade além de calcular probabilidades? Aqui eu mostrei dois. Estimar quantidades desconhecidas e realizar testes de hipótese. Mas existem outros, como por exemplo fazer predições e descrever o efeito de outras variáveis no comportamento de uma variável aleatória. Sempre é possível especificar uma distribuição de probabilidades? Às vezes nós vamos estar diante de situações bastante complexas, onde chegar a uma distribuição de probabilidades exata para o contexto é bastante complicado. Então, em situações assim, a gente tolera, a gente admite algumas simplificações para utilizar distribuições de probabilidade que já existem, tá ok? Então vamos falar dos componentes das distribuições de probabilidade para depois, nos vídeos a seguir, falar sobre cada uma delas. Utilizando o modelo que foi colocado aqui, que tem esta expressão geral, nós temos os seguintes componentes de uma distribuição de probabilidades. Aqui nós temos a função de probabilidade ou de densidade de probabilidade, tá? O que vai estar aqui nos modelos que eu irei apresentar. Então vai depender se é discreto ou se é contínuo. Nós temos o valor da variável aleatória para o cálculo das probabilidades e nós teremos outras quantidades aqui presentes, já que ela é uma expressão geral para o cálculo de probabilidades. Essa expressão geral considera outros termos ou outros parâmetros, que é o nome dado para essas quantidades na cor laranja. Então nós temos variável aleatória, função de probabilidade ou de densidade de probabilidade e parâmetros dessa distribuição de probabilidades. E esses parâmetros possuem uma região que determina valores que são válidos, que é chamado de espaço paramétrico, né? É a região de valores aceitável ou válida para que esse parâmetro faça parte dessa função, para que a probabilidade seja calculada ou tenha sentido matemático, valor matemático, enfim. E tem a variável aleatória, que nós já falamos sobre o seu suporte, tá? Que pode ser discreto ou pode ser contínuo. Então, os componentes de uma distribuição de probabilidade são a própria variável aleatória, os valores que ela assume, os parâmetros que podem ser utilizados e a função de probabilidade ou função de densidade de probabilidade, que é uma função que utiliza todas essas quantidades aqui para se calcular uma probabilidade, se calcular uma densidade de probabilidade ou se calcular uma área dessa função densidade de probabilidade ao se integrar entre dois pontos. Tá? Então esses são os componentes de uma distribuição de probabilidades. Nós já vimos sobre variáveis aleatórias, que é o resultado numérico da observação de um fenômeno, que conforme o suporte pode ser discreto ou ser contínuo, e agora nós introduzimos um novo elemento, que são os parâmetros da distribuição de probabilidades. Parâmetros é a variável que é parte da distribuição de probabilidades. Tá? E os parâmetros podem variar o valor, podem ter valor diferente, e esses valores estão dentro de um conjunto de valores possíveis, que é o espaço paramétrico. Ou seja, o suporte está para a variável aleatória, assim como o espaço paramétrico está para o parâmetro. Ele indica um conjunto de valores que o parâmetro pode assumir. Tá? E conforme o espaço paramétrico, nós também teremos parâmetros discretos e parâmetros contínuos. Tá? Então vai depender muito do contexto.
E uma distribuição de probabilidades ela pode ter vários parâmetros ou até mesmo não ter parâmetro nenhum, ser uma distribuição de probabilidades fixa, ou seja, não ser uma fórmula geral, não ser uma fórmula que pode ser modificada a maneira como as probabilidades se distribuem. As probabilidades se distribuem apenas de um jeito e não tem como alterar essa distribuição de probabilidades utilizando outras variáveis, ou melhor, outros parâmetros. Nos vídeos a seguir nós vamos falar das seguintes distribuições de probabilidade. No grupo das probabilidades, nas distribuições de probabilidades discretas, nós vamos falar da uniforme discreta, da Bernoulli, da binomial, da distribuição Poisson, da distribuição geométrica, da binomial negativa e da hipergeométrica, que é justamente o modelo de distribuição de probabilidades que eu utilizei como fio condutor desta parte de motivação, tá? Que tem aquela expressão aqui, ó. Essa aqui é a hipergeométrica. E no grupo das variáveis aleatórias contínuas, nós vamos falar da distribuição uniforme contínua, da exponencial, da normal, que é a principal distribuição de probabilidades da estatística, da log normal, da gama, da Weibull e da distribuição beta, tá ok? Então, chegamos ao final desse primeiro vídeo da unidade 4, onde eu quero agora fazer a revisão. Nós falamos aqui sobre os modelos probabilísticos e a motivação para a existência desses modelos, a utilidade que esses modelos têm em aplicações de estatística. Falamos dos componentes de um modelo, tá? Da função, da variável aleatória e dos parâmetros que governam então a forma como a distribuição de probabilidades distribui as probabilidades sobre os valores, e passei a lista dos principais modelos probabilísticos que veremos nos vídeos a seguir. Então agora nós iremos para o próximo vídeo, onde falaremos sobre variáveis aleatórias discretas. Muito obrigado por você estar comigo até aqui, fique em paz, fique em casa e nos vemos no próximo vídeo.